Será que o Paulinho vai jogar a final do Paulistão? Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras. Já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no corte do G4 Band Esporte, um trechinho também do canal do Nicola. Lembrando que os créditos vão estar na descrição do vídeo, onde a turma toda, o Vessone, o Arnaldo, o Massinho e o Tirone, falaram muito sobre esse atual momento do Verdão e esse jogo decisivo, o Derby Paulista, nesta quinta-feira. Beleza, turma? E as últimas novidades na possível escalação do Verdão. Fica até o final do vídeo, já deixa no comentário a opinião de vocês, embora lá. Aí o que a gente fez aqui, Massa, Arnaldo e Vessone? A gente contou minuto a minuto de todos os jogadores de Palmeiras e Corinthians que estavam envolvidos na data FIFA, pra gente avaliar aqui quem se deu bem, quem se deu mal, quem ficou mais prejudicado. No Corinthians, Félix Torres jogou 99 minutos. Romero, 17 minutos. Aí tá bom, tá bonito. Martínez, 78 minutos, mas tá machucado. É isso, Vessa? Na verdade, ele sai com 78 minutos. Ele não jogou o primeiro jogo, sai depois nesse segundo. A princípio, cansaço, ou mesmo pediu para sair, saber que tinha uma final, mas jogou 78. É meio raro ele não fechar o jogo. Então isso daí pegou um pouquinho todo mundo de surpresa. A ver agora como ele retorna tem treino hoje à tarde. Bom, eu vou pro Memphis antes, 185 minutos. Ó, muito tempo. Só que já foi anteontem, não é isso? É isso, foi dia 23. Jogo domingo. O último jogo foi domingo, então ele tá tranquilão, já chegou, já tá bonito. O dele é o menos problemático, sem dúvida. Agora, esse que eu vou falar aqui, acho que aí é o principal questão, como diria o outro, Vessa. Capricha na pronúncia dele, vai. 170 minutos em campo do Carrillo, que é um jogador muito importante do Corinthians e jogou bastante. Detalhe, jogou ontem, aonde ele jogou? O Carrillo? Na Venezuela. A Turim, na Venezuela. Aí pega. Jogou ontem. Mandou buscar ele lá, não? Mandou. Eles postaram foto, inclusive os dois, dentro do avião lá particular, deitadão lá. Mandou um fisioterapeuta junto, mas é disparado, você tem razão, o que mais preocupa, 33 anos, tá perto aí de fazer 34, e jogar os dois jogos titular, quase os noventinha. Realmente esse daí é disparado aquele que é mais preocupante. Ontem o Félix Torres, por exemplo, nem titular foi, entrou só no final. O Romero reserva os dois jogos, o Martínez não joga o primeiro, mas joga quase inteiro o segundo. E o Memphis, como você disse, é lá atrás, dia 20, dia 23, tá bem mais tranquilo. O Carrillo realmente é o mais preocupante. Eu não preciso nem ver a tela do Palmeiras, que eu tenho certeza que a do Corinthians é muito pior do que a tela do Palmeiras. Um cara do Palmeiras. Vamos ver a tela do Palmeiras sim. Não é assim não, velho. É igual ao Carrillo. Vamos pôr a tela. Aliás, joga na mesma posição. Essa é uma questão curiosa. Vamos ver a tela do Palmeiras sobre a minutagem dos jogadores convocados para a data FIFA. Emiliano Martínez nem jogou. Sussa. Piquerez, 34 minutos. Aqui jogou na Bolívia, né? Mas tudo bem. Facundo Torres não jogou. Ah, tá fácil, hein? Estevão. O Everton. Passeio. Aí é o ponto que o Arnaldo falou. Richard Rios, 180 minutos em campo. Ontem jogou na batalha contra o Paraguai 2-2. Talvez San Genaro esteja ajudando o Palmeiras, né? Não, para, Massa. Para, mal entrega, cara. Mas que isso, cara? Mas assim, então vamos lá. Vamos aonde? Vamos lá. Vamos lá. Vamos a Itaquera. Vamos a Itaquera. Richard Rios, maior entrega, não joga. Lucas Evangelista não está escrito. Então a solução vai ser jogar com o Rafael Veiga atrás, é essa a questão? Pode ser os dois volantes, você pode jogar com Aníbal e Martínez. Bom, pelo jeito que o Massa falou, não há nem dúvida que quem faz mais falta entre Carrillo e Richard Rios é o Carrillo. Carrillo, claro. Nos últimos 3 jogos, Palmeiras e Corinthians, o Richard Rios entregou a paçoca. Ué, é mentira minha? Não, mas ele é um jogador importante, Massa. Ele é importante, mas se ele entrega a paçoca no jogo contra o Corinthians, a final é com quem? Com o Corinthians. Lá, em Itaquera. Então, ou ele joga como quarto homem de meio campo, quinto, sexto, sétimo, ou não dá para ser o camisa 8, porque ele não tem consistência. Ele fica que ele puxa a bola para cá e para lá e a bola escapa, gol do Corinthians. Ora, é mentira minha? Vocês estão me sacaneando? Tô percebendo isso aí. Não, é que você tá falando como se fosse o padrão do jogo do cara, não é? Mas, cara, neste momento, neste tipo de jogo,
não dá para ter um jogador... Alguma coisa está acontecendo que a torcida pegou essa coisa com ele. Não é a torcida, ele criou isso para ele. É isso, não claro. Entendeu? Ele criou isso para ele. Ele entrega, ele vai dar uma puxadinha na bola, entrega. Ele vai não sei o que no jogo de corpo. Se o Palmeiras perder, o Palmeiras ganhou 37% das divididas no Allianz Parque. Entendeu? Esquece. Se entrar assim, não precisa nem jogar. Mas entendeu? Você acha que tem uma chance dele não jogar? Total. 180 minutos. Agora você tem até a minutagem como a seu favor para tirar. Claro, o que eu tô falando. É San Gennaro, é Deus. Para ele não ficar nem bravo. Mas aí como é que fica? Sai o Rios, faz o quê? Ou Veiga recuado, e põe o Maurício. Ou entrar com 2 volantes mais marcadores, né? E não tem problema nenhum. Não é porque você joga com 2 volantes marcadores, você não vai agredir o adversário. Que seria? Pelo contrário, você vai... Seria o quê? O Martínez e o Aníbal. Que o Aníbal também não vinha tão bem. Não vinha tão bem, mas pelo menos alguém vai pôr o pé na bola e vai até o fim, né? Ou você vai com 3 zagueiros, que é o que eu acho que vai acontecer. Aqui o Edson Alves. Eu sou admirador do Massa. Mas o Massa está sendo injusto com o Rios. Não tô sendo injusto, cara. É que existem lances... E o Alan fala assim, avisa o Massa que o Everton também entrega contra o Corinthians. Tá, mas aconteceu. 1 erro. 2. O Rios é o tempo todo. É que existem jogos grandes, e sobretudo clássicos, e ainda mais um derby, que eles vão marcando você, seja pelo lado bom ou pelo lado ruim. E o Rios, nesse momento, com 3 jogos em sequência, lances individuais, que ele participa do gol do adversário, se ele não quiser, obviamente ele vai ser marcado. E ele tá marcado e não tem essa. Cabe a ele fazer... Ele é bom jogador, faz bons jogos, só que os lances específicos o marcaram. Não tem jeito nessa hora. Sobrou até pra gente aqui, Arnaldo. Por quê? Arnaldo e Tironi são muito passapano. Dá pra entender... para entender a corneta do Massa, entendeu? Como se a gente não compreendesse a corneta do Massa, porque a gente é passapano. Não, eu acho... eu queria ver se fosse no São Paulo um jogador entrega desse. 3 jogos seguidos, você acha que a gente é Palmeiras e Corinthians, como vocês estariam aqui? Vocês estariam em cima da cadeira. Não é possível. Entendeu? Agarrado no trilho aqui em cima. Que a gente não é exatamente... O Arnaldo igual o Tarzan. Que a gente não é exatamente passapano. Claro que não, mas eu tô dizendo o que é, pô. Eu convivi não. A comunidade... O São Paulino conviveu com um grande companheiro do Richard Rios, o Rames Rodrigues, com características diferentes. Não seria o entrega, seria eu não participo. Não entrega em campo. Não bato pênalti, não faço nada, faço porcaria nenhuma. Agora, eu acho que são perfis diferentes, né? Porque um já é uma estrela tal, e o Richard Rios, o Abel... Pinçou ele lá no Guarani. Transformando. É um jogador importante, ele tem como virtudes, ele é um jogador. É um driblador, passa bem a bola, bate bem, chuta bem no gol. Ele é muito bom jogador. Agora, entendeu? Deu para entender, eu acho que eles estão tanto quanto chamuscados junto à comunidade palmeirense pelos relatos do Massini. A minha pergunta é para esse outro cara aqui que está lá do outro lado do Massini. O Richard Rios, talvez a minutagem tenha contribuído para uma decisão. Ele, de fato, está desgastadíssimo. Não tem como jogar. E o Carrillo? Se ele não jogar, é que assim, o Corinthians tem vários jogadores no meio de campo. Eu sei. Se ele não joga quem? Jogaria o Bidon? Certo? Não, eu acho que a impressão é que vai jogar o Rian. Não. Aí eu vou embora. Ele tá todo apaixonado pelo futebol do Não, mas eu só joga... Vai jogar com 3 primeiros volantes? 3 marcadores. Não, posso levantar? Não, aqui nessa posição não pode. Não, é a impressão que eu tenho que poderia jogar o Rian. Eu acho que os 3 volantes do Corinthians, primeiros anos, não são igual aos 3 da Argentina, tá? Só pra lembrar, né? Rian... Ranieri e Martins. Eu vou embora, não vou assistir o jogo. Eu acho que ele... Só minhoca. Eu acho que ninguém vai tirar o Carrilho do jogo. Ele vai falar, eu quero jogar, eu tô bem, eu vou pro jogo. Eu acho que ele não termina o jogo, porque nessa condição, pela idade dele, por ter jogado 2 vezes titular o jogo inteiro praticamente, eu acho que ele não termina. Mas é aquele típico jogo que ninguém vai convencer o cara a ficar fora por questão de... Uma outra coisa é você tirar porque você parou de confiar. Esse não é o caso. Esse caso é um caso físico, que o jogador será ouvido. E eu duvido que ele vai falar, não, olha, eu não tô bem, melhor eu não começar o jogo. Isso eu duvido.
eu te entendo, acho, e até aí a gente tem que levar em consideração uma outra coisa, né? O Corinthians é mandante, tem a vantagem, imagina a atmosfera. O jogador, se ele tiver morto, ele vai para o campo, ele vai forçar a ir para o campo. O Palmeiras pode, em desvantagem, como visitante, preparar alguma coisa nova, inclusive com a saída do Richard Rios ou outras coisas. O Corinthians, com esse time titular que fez quase todo o Campeonato Paulista, de fato é muito difícil você tirar um jogador na final, a não ser que ele não tenha condição nenhuma alguma de jogar, né? Física. Não sei. Aqui, a galera falando assim. O Pedro Arnold, vou resumir o Richard Rios. Ele não é um jogador de futebol, é um jogador de bola. Só joga com a bola no pé. Sem ela não marca ninguém, é um a menos. Na Europa, talvez alguém jogue um balde nele e aí ele aprende a marcar. Eu discordo. Eu acho que ele marca, acho que ele acompanha os jogadores, mas acho que ele não tem aquilo que um jogo desse precisa. Entendeu? Ele é um pouco indolente às vezes. Né? A questão dele é que ele tem tanta qualidade com a bola no pé que ele esquece o lugar onde ele está. Displicente. Ele esquece o lugar onde ele está. Você falava um pouco de outro jogador do Palmeiras dessa posição, aí formado no Palmeiras, né? Do Gabriel Menino, que hoje está no Atlético. Mesma coisa. Né? Desliga do jogo. Que tem recursos técnicos, bate bem de média distância, tem a bola parada, tem passe. Ótimo jogador. Mas você falava passarinhando, né? Que foi o verbo do Abel. O termo que o Abel usou. E o Richard Rios volta e meia ele passa. A gente está falando de Palmeiras e Corinthians, certo? Não é um jogo qualquer. Certo. Tá, então transporta isso para um majestoso. São Paulo e Corinthians, 3 jogos seguidos, um jogador de São Paulo erra bizonhamente e dá os gols para o Corinthians. Cara, do Santos, do Vasco, não é corneta, não é... como é que é? Hater, né? Hater. Os caras ficam falando que eu sou hater do Rios. Sou nada. Você é hater do Rios? Eu não. Eu gosto. O Rios é bom jogador. Tem habilidade com a bola, mas... Uma base estatística, né? Mas tem horas, cara, que você... grande demais. Exato. Tem horas que você precisa de gente que, se precisar comer a grama de plástico, vai comer. E não é o caso dele. Sei lá, o cara da seleção da Colômbia. Titular, e daí, fica lá, é bonito lá, joga lá, Barranquilha e tal. Eu não acho um jogador, assim, desprezível. Eu também não acho, mas não dá nesse momento. Pra esse jogo. Domingo pode pôr pra jogar. Mas não é pra esse jogo pela circunstância. O Palmeiras precisa ganhar, é um jogo muito diferente. Se fosse um jogo comum, do Campeonato Brasileiro. Não, meu Deus. Quantas vezes você, no futebol lá do colégio, você colocou o cara que é mais ruim, às vezes, tecnicamente, para jogar? Porque precisava. Entendi, não. Precisa, é um tipo de jogo. Desse jogo. Deste jogo, não claro. Desse jogo Corinthians e Palmeiras. Desse jogo específico, final, o Palmeiras está em desvantagem. Diante das circunstâncias que tem. Entendi. O Palmeiras levado gols por causa de erros individuais dele. Eu não quero pegar no pé do cara. Não quero ser isso aí, hater para essas coisas aí. Nada disso. Mas mostra, o Everton errou uma vez naquela cobrança de falta ridícula que ele foi como Horácio. Entendeu? Bora falar agora sobre o Palmeiras, quando é que Paulinho estreia. O segundo reforço mais caro da história do Palmeiras, 18 milhões de euros. Além dos repasses em definitivo de Gabriel Menino e também de Patrick, Paulinho ainda não estreou e existe uma esperança, uma expectativa, um sonho do torcedor alviverde de que o Paulinho apareça para o confronto contra o Corinthians nessa quinta-feira na Neoquímica Arena, jogo que vale o título do Campeonato Paulista, mas... a tendência é que o Paulinho nem sequer seja relacionado. O Palmeiras chegou a deixar vazar a notícia de que existia essa expectativa, mas a verdade é que o Paulinho está num cronograma bastante distante da sua estreia. Ele já fez na segunda-feira um trabalho com bola, mas foi uma exceção no cronograma de atividades do atacante, que ainda segue sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras. Ele não está liberado para fazer todos os trabalhos em campo. Ele faz um ou outro trabalho em campo, a maior parte ainda é sob supervisão do Departamento Médico e Físico. Vale lembrar que o Paulinho havia sido submetido em dezembro a uma cirurgia por conta de uma fissura óssea causada por estresse. A expectativa de que ele voltasse a jogar no mês de abril, colocá-lo em campo na final do Campeonato Paulista, seria apressar esse processo e colocar em risco a recuperação de um atleta que vai ter papel super importante no decorrer
da temporada. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram aí as últimas informações do Verdão, Mancini aí, Bessone, Arnaldo Tironi e também Nicola falando muito sobre o Palmeiras e tentando projetar essas possíveis escalações aí das ambas equipes para essa final do Paulistão. Bom, muita expectativa aí para a volta do Maurício aí, que está se recuperando da lesão gravíssima que ele sofreu no ombro e principalmente do atacante Paulinho. Mas como vocês viram aí, o Nicola falou, vai ser muito difícil ele estar em campo, principalmente como titular. Ele, na melhor das hipóteses, pode ser relacionado e ficar no banco de reservas contra o Corinthians, beleza, turma? A expectativa é alta para ver se Richard Rios vai ser titular. Vocês viram ali o quadro com as minutagens dos atletas. O Richard Rios jogou os 2 jogos da eliminatória, foi muito para ele, muito corrida essas eliminatórias aí. Vários atletas dos Palmeiras que foram convocados nem entraram, como por exemplo o Everton, Emiliano Martinez, Facundo Torres, e o Piquerez também teve uma minutagem aí. Já do lado do Corinthians, todos os atletas jogaram, então eles vão ter esse problema aí também para resolver. Beleza, turma? O Abel Ferreira tem um plano aí, caso o Rios não consiga jogar, dá para ele fazer com 2 volantes ali, o Emiliano Martinez e o Aníbal, e liberar um pouco mais o Veiga, fechar um pouco ali esse meio campo, fortalecer a marcação. Então, enfim, são várias opções, e o Rios também tem um fôlego absurdo, é capaz dele ser titular também. Um pouco da cobrança aí do Mancini em cima do Rios, o povo falando que ele tá pegando no pé e tal, mas ele não mentiu, realmente, os últimos 3 jogos contra o Corinthians aí, ele falhou feio o Rios, mas ele tem crédito, para mim ele é um grande jogador de seleção colombiana e tem tudo para dar essa volta por cima e a gente sair campeão nesta quinta-feira. Beleza, turma? Deixa aí no comentário a opinião de vocês, deixa o like e até o próximo vídeo.